Olá, boa noite. Eu sou Raquel Teixeira. Bem-vindo ao Cantinho Essay, onde eu creio que todos nós temos uma linda e interessante história para contar. E hoje, a nossa história interessante e linda vai ser com a Marina Moraes. Não só a história vai ser linda, como a convidada também é linda, ainda mais porque eu conheço ela, a conheço desde 13, 14 anos, de quando ela tinha 13, 14 anos de idade. E ela é muito especial pra gente. E carinhosamente a chamamos de Nina. Então, se hoje você ouvir eu falar mais Nina do que Marina, é porque não dá pra controlar devido à intimidade. Mas eu chamarei ela de Nina, que é mais gostoso, né, Nia? Deixa eu te achar aqui. Não tá aqui ainda. Vamos esperar ela entrar aqui. Ah, tá aqui, achei. Ei, Nê! Boa noite! Ei, Raquel, Ah! Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem, obrigada por ter aceitado esse desafio, porque todo mundo fala, eu fico nervosa, eu tenho vergonha, eu não vou fazer. Ah, mas não tem como ficar nervosa falando com você, Raquel. Ah, você tá linda! Onde você tá nesse momento? Então, eu tô no Texas agora. Tô Ah, numa cidadinha chamada Leander, uns 30 minutos de Austin. legal! Aqui é bonito. Ah, não sei como é o nome, mas é bem Texas. Bem Texas. Redinha. É, Redinha. Tá Então, calor? tá calor, tô sem manga. Tá Delícia. calor, tá úmido. E aí, em Connecticut, como é que tá? Tá fall. Ó, Então, tá, é. tá gostoso até. Não tá ruim, não. Tá bem gostosinho aqui. É. Então, Nia, quanto tempo você tem de Estados Unidos? Quanto tempo atrás você chegou? Eu cheguei 22 anos atrás. Uau, bastante tempo, né, Nia? Bastante tempo. Eu tenho 28, então eu vim com 6 anos. Ah, Bem que linda, pequenininha. que É. linda. Então, eu acho que vai ser interessante a nossa conversa, no sentido de que, como você veio para cá como criança, né? E Uhum. o seu ponto de vista, porque depois eu quero saber o da Márcia, mas o seu ponto de vista de como que você cresceu aqui, sendo filha de imigrante, Uhum. né? Que eu acho que é muito importante porque muita gente está vindo, muita gente chegou agora com criança e de repente é bom para o pessoal ter uma noção de como se lidar, né, com as É, situações do dia a dia sendo imigrante claro, aqui. claro. E Bom, aí, não, conta mais pode. ou menos como é que foi de quando você chegou. Tá, quando eu cheguei, então. Foi engraçado, porque quando eu morava no Brasil, eu tava morando em São Paulo, e eu tava indo para uma escola alemã, Uhum, porque meus pais moravam na Alemanha antes de eu nascer, com meu irmão, e meu pai trabalhava para uma empresa alemã. sim. Então, eles queriam que a gente aprendesse alemão para um dia voltar para a Alemanha, morar lá. Ou sei lá, era uma escola que eles gostaram e era boa. Então, eu estava aprendendo alemão. Eu não tinha Uhum. aprendido a escrever, nem ler, nem nada em português ainda. E, de repente, meu pai aceitou uma proposta de emprego aqui nos Estados Unidos. Ah, Então, assim, tudo mudou. E eu não entendi nada. E eu não estava nem aí. Porque o que uma criança de 6 anos, né, vai saber. entende, vai saber. Eu queria saber uma coisa. Meus brinquedos vão ir comigo, né? Como é que vai ser minha cama e meu quarto? Uhum. E a vovó e o vovô vão ir também? É. Eram as minhas perguntas. E eu também não entendia bem, assim, aonde era os Estados Unidos. Eu não tinha a mínima ideia onde era os Estados Unidos, o que eram os Estados Unidos. Quando eu entrei no avião, eu perguntei se a gente ia sair da bola do mundo. Eu não tinha, assim, a mínima ideia. E então, quando a gente chegou aqui, a gente mudou para Carolina do Norte, para uma cidade onde não tinha quase, né? Quando a gente chegou, a gente não conhecia e não tinha quase nenhum imigrante. Depois a gente começou a conhecer vários, Uhum. mas eu demorei para perceber que a mudança era permanente. Eu, assim,
né, era no verão, a gente mudou no verão, então tinha piscina, né, a gente se divertia bastante, ia no parque, né, saía para tomar sorvete. Eu pensava que a gente estava de férias. De férias. De férias. E daí um dia eu percebi que era permanente, porque eu falei, tá bom, vamos voltar? E a mãe falou, não, Ni, agora a nossa casa é aqui. Eu falei, não, minha casa não é aqui. Oh. A minha casa é no Brasil. Uhum. A minha mãe falou, não, Ni. Eu falei, a vovó e o vovô? Ela, eles estão lá, eles vão vir nos visitar, a gente vai visitar eles. Daí, Raquel, eu chorei a noite inteira. Eu fiquei Então, essa várias noites. foi a primeira dificuldade. Foi a primeira dificuldade. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Minha mãe não sabia o que fazer, né? E como explicar isso pra mim. Mas logo, como criança, eu me distraí de novo, né? A gente mudou para uma outra casa. Eu comecei a conhecer as crianças que moravam lá perto. Eu não falava nada de inglês, mas eu brincava com elas na rua. Uhum. Eu ia começar uma escola nova. E eu comecei a meio que me distraindo e me acostumando. Mas eu acho que para uma criança de 6 anos, de 5 anos, de 7 anos, demora para a ficha cair. Né? Com certeza. Então, assim, explicar com bastante cuidado, de um jeito bem claro para uma criança. Para uma criança é importante. Com certeza, com certeza. E aí, quando você chegou a neve, você já deveria ter visto na Alemanha, com certeza. Eu nunca tinha ido para a Alemanha. Ah, você não chegou aí? Ok. Eu não cheguei aí. Meu irmão ele morou lá quando ele era pequenininho, mas ele tem 7 anos a mais que eu. Então, eu não tinha nascido ainda. Então, neve eu nunca tinha visto. E aí foi divertido para você? Ah, foi demais. E foi um dos jeitos que meus pais, né, tentaram animar a gente. Falando assim, olha, vai ter neve. Todo ano vai ter neve. Já viu aqueles filmes que tem um monte de neve caindo? Todo ano vai ser assim. Sim. E daí a gente, né? Que legal, vai ter neve. E daí, o que mais, até hoje, né? Porque naquela época, eu não sei se você vai lembrar, mas, tipo, de repente, na sua idade de adolescente ou até hoje, o que mais te impressiona aqui, comparado com o que eu sei que você pode ir e voltar do Brasil, né? Em termos de qualquer coisa, o que mais te impressiona em termos de Brasil com os Estados Unidos? Assim, de diferente? Pode ser de diferente ou não sei, de quando você está aqui, uma coisa que te impressiona mais aqui, que você fala, nossa, isso não tinha lá, não sei, de repente. Acho que quando eu era mais nova, eu não percebia muito isso, mas eu acho que para mim era muito a segurança. Uhum. Eu lembro que eu era muito amiga da vizinha da minha avó. Ela tinha a minha idade. E eu não podia sair da porta da minha avó para ir na porta da casa dela sozinha. Né? Uhum. Eram tipo o quê? 20 passos, alguma coisa assim. É. E quando a gente mudou para cá, eu saía de porta em porta sozinha, batendo nas portas e falando assim, quem quer brincar comigo? Né? E isso foi uma coisa assim que agora a gente percebe bastante, voltando para cá, é uma das coisas, é a segurança. Mas ao mesmo tempo, o Brasil tem muita coisa que aqui não tem, né? Que é família. Uhum. Então, assim, podendo estar com família, pra gente é tudo. É tudo, com certeza. É tudo. Certeza. Mas, ao mesmo tempo, Deus foi muito bom com a nossa família e nos deu família aqui que não é família de sangue, né? Claro, com certeza. É isso. Obrigada. Vocês estão bem. Aí, com isso tudo de você crescer aqui, como foi na escola, em termos de você ser imigrante, de você... Ainda mais em North Carolina, na época, não tinha tantos imigrantes como você falou. Você sentiu, depois de um tempo, alguma discriminação, alguma coisa que você lembre? Então, na minha escola, eu era a primeira imigrante. Eu era a primeira aluna que não falava inglês. Eu, na verdade, fui a primeira aluna no... Como é que fala? No district? No distrito de escola? No bairro inteiro, né? No bairro inteiro que não falava inglês.
Uhum. e eles tiveram que criar um programa de ESL, né, de English as a Second Language, só para mim. Uau! Então, eu sentia que eu era diferente, É. né? Mas uma coisa que eles fizeram de bem legal é que eles pediram para eu dar aula de português para minha classe. Ah, que legal, Nia. Eu não sabia disso. Então eu tinha acho que 6 anos, 6 ou 7 anos. Talvez eu já tinha feito 7, acho que eu já tinha feito 7. E eles pediram para eu dar aula de português. E daí eu fui lá na lousa e escrevi, né, gato, sei lá, sapato, né? As palavras Essas coisinhas assim, bem coisinhas, básicas, assim. E eu falava a palavra e a classe inteira repetia. Uhum. E isso, assim, eu me senti muito... Quebrou o gelo, eu acho, né? Quebrou o Fez você se gelo. sentir em casa, mais à Eu me senti em vontade. casa mais à vontade. Uhum. Mas, assim, eu me sentia diferente. Eu brincava sozinha no playground, né? No parquinho. E eu lembro que um dia umas meninas me chamaram para brincar com elas na areia, né? No sandbox que tinha lá. Uhum. E eu fiquei muito animada. Eu falei, nossa, né? Amiga, tenho amiga agora, elas querem brincar comigo. E elas queriam me ensinar inglês. Ah, que legal. E eu fiquei muito chateada. Ah, Porque eu senti assim, nossa, eu já fico o dia inteiro tentando aprender inglês. aham. Eu só quero brincar. Não quero falar nada. Eu não quero falar nada. Mas de pouquinho eu fui aprendendo, de pouquinho eu fui, né, tendo novas amigas e novas amizades. Mas eu sempre, né, sendo a única imigrante, eu sempre era um pouco diferente. É. O que não foi fácil para mim. Uhum. E daí veio a fase que você se mudou aqui para Connecticut, né? Que aí você já foi para o quê? Pro primário ou Foi, segundo grau? acho que eu já estava na 4ª série quando eu me mudei para Connecticut. Então, daí na 4ª série eu fui para Connecticut, para uma escola pública lá, e eu já Uhum. falava inglês, né? E, e não tinha sotaque Aí nenhum. já não. É. Eu já não tinha sotaque nenhum, então se eu não falasse que eu era brasileira, ninguém ia saber. É engraçado que eu perguntei isso pro Henrico, né? Henrico, você tem algum sotaque? O pessoal fala que você tem sotaque, ele não. Só quando ele diz que só quando ele bebe alguma coisa que aí ele tá mais animadinho, que dá para alguém perceber. Mas fora isso, ninguém percebe que ele tem sotaque, até porque ele também não parece ser brasileiro. Mas então você perdeu o sotaque muito rápido. Perdi muito rápido. Acho que em 2 anos, menos provavelmente, 1 ano e meio, 2 anos, já estava falando sem sotaque. Mesmo conversando em português com a sua mãe e com seu pai. E mesmo conversando em português. É. Demorou um pouco mais. É. Eu ia ter aprendido o inglês um pouco mais rápido. Aham. Mas é isso, meus pais não deixavam eu falar português em casa, inglês em casa. Sim. Então em casa era só português, porque Isso. inglês eles achavam que eu ia aprender na escola. Com certeza, né? E isso te ajudou muito até hoje, né? Me E daí, ajudou até hoje. aí daí você foi para a faculdade aqui no Boston College. Foi. E daí, né, eu fiquei em Connecticut até eu ir para a faculdade. Meu irmão já tinha ido para a faculdade nos Estados Unidos, então meus pais conheciam um pouco mais de como é que era, né, fazer todas as applications, né, aplicar para as faculdades, como é que era, como é que tinha que pagar, né? Uhum. Só que eles não queriam de jeito nenhum que eu morasse na faculdade. Porque isso Isso é muito americano. é muito americano. Muito americano. Tirar um filho de dentro de casa, onde já se viu isso, Não, onde gente? já se viu? E meu irmão... A menina ainda, menina. Uma menina, pequenininha, eu sou baixinha. Igual a Maria Luísa. Igual a Maria Luísa. É uma dor no coração. Deu, não sei, pra mim não Pra tua mãe dá, porque pra mim deu. E o meu irmão tinha morado em casa, ele morou em casa. Então, quando ele foi pra faculdade, ele dirigia todo dia pra aula e voltava. Uhum. Então, quando eu falei que eu queria morar na faculdade, os meus pais falaram de jeito nenhum.
né? Daí eu falei, se eu for para um lugar bem longe, eles vão ter que deixar eu morar lá. E eu lembro que a gente foi visitar uma escola na Carolina do Norte. E eu falei, nossa, eu quero muito ir aqui. Eu quero muito vir aqui. Né? Eu cresci aqui, eu gosto das pessoas daqui, a gente já conhece gente aqui. E eu quero muito ir. E depois, no mesmo dia que a gente foi ver a faculdade, meu pai foi ver casa para comprar. E ele falou, Ni, se você for para a escola na Carolina do Norte, a gente vai comprar uma casa do lado e você vai morar com a gente. Daí eu falei, ixi, Não deu certo. Não deu certo. O que eu vou fazer? E daí a gente acabou encontrando o Boston College, em Boston. A gente foi visitar lá os dorms, né? Como é que fala? Os dormitórios. Dormitórios. Uhum. E meu pai aprovou. Ele achou, assim, a aparência dos dormitórios legal, eram arrumados, as pessoas pareciam ser legais. E ele falou, tá bom, aqui você pode morar aqui. Pronto. Daí eu falei, legal. Que também era 2h30 da tua casa só, mais ou menos, né? De Connecticut. Minha mãe fala que eram 2 horas e 17 minutos. Ah, ela sabe certinho o tempo, eu lembro disso. Que ela falava mesmo. E daí no college, como que foi você ser bilíngue? Porque eu sei que deve ter tido, porque para Maria Luísa tem esse negócio que o pessoal fala, você é international student. E ela fala, não, eu não sou international student. Sou international student. Eu não sou uma estudante internacional. Como é que foi para você essa coisa de poder falar 2 línguas na escola, na faculdade? Raquel, eu não usei tanto quanto eu devia, para falar a verdade. Ah, tá. Eu acho que eu cheguei lá e eu queria muito a experiência bem americana de faculdade, né? Eu queria ser americana, eu queria ter só amiga americana. Foi o seu momento americano. Eu estava no meu momento americana e eu queria, né, só falar inglês. E é óbvio que as minhas amigas sabiam que eu falava português, né? Porque eu ligava pra minha mãe, falava com a minha mãe, eu comia arroz e feijão, ninguém lá comia arroz e feijão. E essas coisas. Mas uma coisa que eu me arrependo é eu não ter usado tanto o idioma na faculdade. Uhum. E eu até assim comecei a perder um pouco. E a minha mãe ligava para mim, eu começava a esquecer as palavras, né? E ela falava, Nina, tenta ler mais. E ela mandava uns artigos para ler, mandava livro, Bíblia, qualquer coisa em português. E falava, Nina, você tem que praticar, senão você vai perder. Mas isso é uma coisa que eu não falo que eu me arrependo, mas eu acho que eu podia ter envolvido mais com os estudantes nacionais, né? Conhecido outros brasileiros na faculdade e ter continuado nessa a história da minha história vida. da cultura, E daí na sua cabeça você tem alguma durante algum tempo você ficou confusa com a cultura americana e a cultura brasileira? Teve essa confusão? Muita, porque por exemplo, eu ligava para os meus pais todo dia. As minhas amigas lá falavam com a família uma vez por mês, né? E eu comecei a falar com a minha família menos. Por causa disso também. Porque eu me sentia assim, não preciso ligar para eles sempre, eu não preciso contar o que está acontecendo. Minhas amigas não falam com a família, eu não preciso falar com a minha, né? E eu passei por um período assim um pouco confusa. E minha família falou para mim, eles falaram assim, eles me ligaram, falaram, Nina, o que está acontecendo? Você não fala mais com a gente, você não está se comunicando, isso não é você, esses não são os nossos valores, né? E então, assim, eu fiquei meio bem confusa, né? Assim, com quem eu era e com quem eu estava querendo ser, né? Faz parte da idade também. Né? E aí, o que mais o que mais você adaptou na cultura americana que você não consegue deixar de lado, mesmo se você for para o Brasil? O que eu adaptei da cultura? Eu sou muito americana. É tudo. Agora eu sou muito... Quando você chega lá, como é que é? A Nina é americana. Assim... Bom, primeiro que eu não sei nada de pop culture que tá acontecendo lá, né? Verdade. Então, assim... Quando eu tô com gente da minha idade lá,
E eles Você é um começam a ET. conversar. Eu não tenho a mínima ideia o que ninguém tá falando. Assim, parece outro idioma. Não sei o que ninguém tá falando. Você poderia contar o do tipo assim? Ah, A história do tipo assim? É tá. tipo assim? Não, é tipo assim, não É era? tipo assim, É. eu tava indo nos acampamentos de uma igreja lá no Brasil. Eu tava começando a conhecer mais gente da minha idade, que não era, sabe, primo e família. E eu não queria ser ET. Eu não queria ter, assim, nenhuma ideia do que estava acontecendo na conversa. Então alguém falava assim, ah, Marina, você, blá, 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 sabe, qualquer coisa. Eu falava assim, mas tipo o quê? Porque eu sabia que se eu falasse tipo o quê, a pessoa ia continuar explicando, até eu entender. E teve uma Porque vez você que... aprendeu que o tipo que era o que estava todo mundo usando para poder entender alguma coisa naquela época, né? Tipo uns 10 Isso. anos atrás ou mais. E aí. E daí continuou, eu ainda uso. Tipo o quê? Ah, então hoje no trabalho, se você está falando lá com alguém do Brasil ou de algum lugar que fala português, você não entendeu, mas tipo o quê? Eu falo, você pode me explicar, né, melhor como é que isso funciona, né? Mas eu lembro que teve uma vez que uma menina falou uma coisa, né? Eu não entendi. Daí eu falei, mas tipo o quê? Ela falou, eu não sabia que tinha mais de um tipo. Daí eu olhei pra ela e falei, Verdade, nem eu. nem eu. É, E uma coisa da cultura brasileira que você não deixa de viver aqui nos Estados Unidos. uma coisa da cultura brasileira, ixi, eu fiz alguma coisa com a minha tela, que eu Mas eu não tô te deixo vendo. de viver aqui nos Estados Unidos. Ah, é família. É família. Eu acho que a gente tem, assim, uma... Como é que eu falo, Raquel? Como é que eu explico? O calor da família, O né? calor da O família. aconchego. O aconchego da família. Uhum. E isso, pra mim, sempre vai ser assim. E não é muita cultura aqui. A Iná já falou, Marina, tipo, você é linda. Obrigada, É bem Inajá. desse tipo aí que o pessoal fala, tipo, você é linda, mas e aí? O que a gente quer entender com isso? E por ser filha de imigrante e de ser, no caso, você não é mais, mas quer dizer, você é imigrante porque você veio de um outro país, mas por ser imigrante nos Estados Unidos, o que você aprendeu sendo uma imigrante? Como assim, Raquel? Uma lição que você pode dar para alguém que você aprendeu aqui sendo imigrante. Olha, não interessa de eu ser imigrante, mas eu aqui sinto que as pessoas me aceitam do jeito que eu sou. Ou não interessa que eu sou imigrante. Alguma coisa que você tenha passado ou não sei. Eu acho assim, pra mim, eu tive que aprender a ignorar as desvantagens. Pronto. Uhum. Então, assim, o que todo mundo fala. Ah, né, você é mulher e é brasileira. Oh. Né? O que quer dizer que todo mundo vai achar que você anda pelada na praia. De biquíni e sambando na Biquíni e não rua. faz nenhuma outra coisa, né? Ou sua cultura não é a mesma, nunca vai ser a mesma. Você nunca vai, sei lá, achar o seu lugar aqui. Uhum. Ou você pode, né, esquecer de ter amizades com americanos porque eles nunca vão te entender e nunca vão te aceitar. E eu tive que meio que ignorar tudo isso. Porque, Sim. assim, algumas dessas coisas que eu mencionei são verdades e acontecem, não acontecem sempre, mas acontecem, mas são exceções, assim, Uhum. que a gente tentar aproveitar ao máximo das oportunidades que a gente tem. Sim. Então, para mim, eu tive que falar, olha, eu vou ignorar tudo isso, eu vou usar a minha cultura brasileira, o idioma e a minha experiência, né, vivendo em duas culturas, em dois países, com dois idiomas, para minha vantagem, né, para acelerar minha carreira, para conseguir entrar numa universidade melhor, né, Uhum. para conseguir outras oportunidades, para ajudar outras pessoas, Uhum. né, para dar aula de inglês, para dar aula de português, para
fazer trabalho voluntário com outras organizações que ajudam imigrantes. Fazer E diferença. eu vou fazer a diferença. E eu vou usar tudo isso que muitas pessoas acham que é uma desvantagem Uhum. pro bem, né? Claro. E é tipo, É tipo o quê? é, Pro bem. pro É. bem. E aí você foi para a faculdade, você se formou em quê, Nina? Eu me formei em... Nossa, no que eu me formei? Eu me formei em psicologia e comunicação. Uau. Eu, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser professora, né? Ah, Eu sempre tive muito respeito pelas professoras e professores que eu tive crescendo e uhum. pelas pessoas que tiveram muita paciência comigo, me ensinaram inglês, né? Me ensinaram português. E eu queria ser professora. Aham. Mas daí eu fui dar aula numa escola e descobri que eu não tinha muita paciência. E eu falei, acho que eu não vou poder ser, não vou poder ser professora, pelo menos não agora. Daí eu mudei, eu falei, a comunicação é uma coisa que é muito útil, né? Dá para eu fazer muitas coisas depois, estudando comunicação, e psicologia me interessava bastante. Eu achava muito interessante. Aham. Então eu decidi fazer os dois e me formei nas duas faculdades diferentes, mas acabei não fazendo nada relacionado às duas coisas. É, E aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, né? Você se forma em uma coisa e faz o resto da sua vida uma coisa muito diferente. é verdade, é verdade. É. E aí tem aquela coisa, de repente, você pode explicar rápido como que você conseguiu se formar em psicologia e comunicação? Porque no Brasil não existe isso, né? Você entra numa faculdade, você faz aquela até o final e depois, ou faz duas faculdades, mas você É. consegue explicar isso melhor pra gente? Consigo explicar. Então, aqui nos Estados Unidos, a maioria das escolas, você entra e você faz, assim, o que eles chamam de core classes. São todos os como é que fala subjects? As matérias As matérias principais. principais. Então, tem matemática, ciências, né? Tudo história. E você meio que começa do mesmo jeito que você estava no E uma colegial. escola. Uma Uhum. escola. Estudando É. basicamente as mesmas coisas, Uhum. só que com sei lá, um pouco mais difícil, né? Uhum. Uhum. E num ambiente bem diferente. E daí você tem a oportunidade de começar a ir para classes diferentes nessas diferentes faculdades, para ir começando a conhecer, se você já não tem uma ideia do que você quer fazer, para você Fazendo os cursos fazendo os diferentes. cursos diferentes para entender assim, eu gosto disso, não, eu gosto disso, não, até assim alguma coisa, né, Bater. bater. E tem gente que fica 2 anos meio que experimentando tudo antes de declarar, o que eles falam que é declarar como é que fala? Um major, A matéria a principal, matéria o que principal. você quer fazer de verdade. É. Antes de, tipo, falar, tá, é isso que eu quero fazer. Eu, depois de 1 ano, acho que escolhi já a comunicação. Não, Uhum. escolhi psicologia e depois, acho que 1 ano ou 2 anos, eu escolhi Aí você foi para comunicação. comunicação também. Então a sua principal é psicologia e a que não é tão principal assim, digamos, a segunda base é comunicação. Então, eu acabei fazendo os 2 majors. Ah, você fez os Eu fiz dois. os dois. Ah, entendi. Então, Acabou. mas eu consegui achar algumas classes que eu conseguia crédito para os dois. Ah, Então, esperta. tipo, psicologia e comunicação em famílias de bababá, sabe? Algum assunto que misturava Aham. as coisas, daí eu conseguia crédito para os dois Para as majors, duas matérias. todas as matérias. Para os dois cursos, na verdade. Os E dois daí cursos, né? você hoje em dia trabalha por cima com a língua brasileira, com a língua portuguesa também, né? E com muito cliente do Brasil, você acaba usando a sua língua, acabou tendo que usar para trabalhar, É, né? então eu tô agora eu trabalho em prevenção de fraudes Uhum, na internet, no varejo. uhum, Então, com empresas que vendem coisa na internet. Pode ser aham. companhias aéreas até
né? Roupa, maquiagem, essas coisas assim. E trabalho em vendas e falando português. Então, eu acho que, tipo, metade do meu dia, talvez um pouquinho mais às vezes, eu tô falando com clientes no Brasil, em português. E isso para mim, assim, às vezes é difícil de acreditar que eu vim para cá com 6 anos, né? E agora ainda estou usando o idioma para o meu trabalho. Para o seu trabalho, né? E estou falando sobre fraude, né? Em português. Né? Porque, tipo, por mais que você tenha se alfabetizado no Brasil, né? Você teve que aprender o português mesmo na marra, né? Para poder se virar. E mesmo começando nesse trabalho, eu comecei a ler muito blog sobre essa indústria, muito blog em português, porque para ver assim como é que as pessoas falavam sobre esse assunto, né? E para entender, né? Para não chegar numa reunião no Brasil e ter que usar a palavra em inglês. Claro. Mas e aí você é bem vista com os brasileiros? Eu acho que eu sou. Que bom. Claro que é, porque tá aí, já está um tempão fazendo isso, sim, mas não fazendo um maior sucesso. Que bom, que bom. E algo que você gosta de fazer especial da cultura americana? Algo que eu gosto de fazer especial da cultura americana. Aqui, que você gosta aqui, que não tem no Brasil. Em termos de, vamos botar, comida, teatro, o que você imaginar, assim, uma coisa que você gosta aqui, que lá no Brasil você não faz, porque não tem. Bom, no Brasil eu não faço nada, porque eu não tô lá. Mas quando você vai lá, você não pode fazer. Tá. O que tem aqui que eu não... Ai. Nossa, Raquel. Não estava no script. Desculpa, mas é que veio na minha cabeça. Não. Você me conhece. Eu acho que hiking. Isso sim. Eu faço muito hiking aqui. Fazer essas caminhadas nos parques lá no Brasil, o pessoal não é acostumado a fazer. É verdade, não é? Eu gosto muito de fazer tudo do lado de fora. É verdade. Isso, eu acho que seria. Eu gosto muito de sair para correr, sair para hiking. Isso realmente não tem muito lá. E uma coisa de lá, que lá você não faz nada quando você tá lá? Ou não, eu faço bastante coisa. Não, que é isso? Eu tô falando assim, tipo, sei lá. Uma coisa que você gosta de fazer lá que aqui não tem. Comer coxinha? Não, aqui tem coxinha. Mas não é igual, né? Comer a comida do seu tio? Comer a comida do meu tio. Qualquer coisa com a minha família, Raquel. Pra mim, assim, não importa. Assim, a gente pode estar no sofá comendo picolé do posto de gasolina, assistindo filme, que pra mim é a melhor coisa do mundo. E é isso que eu não tenho aqui. Comer pastel e pizza, aí nós já falamos. Comer pastel e pizza, tá. Então, se a gente for falar sobre as comidas. Pizza. Comer joelho. Pizza, né? Eu chego lá e meu tio fala, tá bom, Marina, o que você quer comer? Eu falo pastel, pizza, coxinha, né? Tudo que não tem aqui. Tudo que não tem aqui. Tem, mas não é tão bom. Eles dão risada, que daí eu vou no supermercado e eu compro um monte de coisa assim que ninguém come, mas eu gosto. Então... Isso. E aqui, eu perguntaria para você isso, mas eu acho que você já respondeu sobre o que você diria para você há anos atrás. E você já disse, nossa, quem diria que eu hoje estaria trabalhando e falando em português, né? Então, significa que isso foi muito importante para você. Então, o que os Estados Unidos representa para você? Para mim, assim... representa todas as oportunidades que eu já tive, né? Vieram, né, meus estudos, minha carreira, meu trabalho, meu primeiro apartamento, todas as minhas, assim, grandes conquistas. E foram aqui. E o Brasil para você? O Brasil, para mim, é assim... eu me sinto, assim, muito feliz lá.
Uhum. né? Eu me sinto assim com família, eu me sinto muito, sei lá, eu sou muito americana, mas lá eu me sinto em casa, Aham. Aham. né? Lá eu me sinto que as pessoas entendem melhor a minha cultura, entendem melhor assim o fato que eu ligo para minha mãe 5 vezes por dia e falo, né, É da minha o família o tempo aconchego. inteiro, é o aconchego. É, E eu é, sinto que o Brasil para mim é família. É, isso. é. E aí tem algum cantinho, já que o nome do meu Instagram, né, é o Cantinho SE, É. aí eu pergunto para todo mundo qual é o seu cantinho, seu lugar, o seu momento favorito. Aqui? Aqui ou qualquer lugar, uma coisa que você fala, aqui é o meu lugar favorito. Ou o fazer favorito, alguma coisa que seja a sua coisa favorita, o seu cantinho favorito. O meu cantinho favorito, até quando você fala cantinho, na nossa cozinha, você vai lembrar disso. Sempre tinha do lado da geladeira, entre a geladeira e o forno, tinha um cantinho. Tinha Tinha. tipo uma mesinha pequenininha, mais ou menos assim o tamanho da mesinha, né? E, e eu sempre gostei muito de sentar lá com a minha mãe, Ah, porque a minha mãe estava sempre cozinhando. E é. pra mim lá sempre foi meu cantinho, porque era meu momento, assim, onde eu ficava lá sentada, conversando com a Falando do minha que mãe, aconteceu da escola falando o e que falando. aconteceu da escola, todas as fofocas, né? E todo mundo tava lá na cozinha e eu gostava de sentar naquele cantinho. Ah, legal. E para mim, agora meus pais mudaram de casa, né? Mas sempre tem esse cantinho também, assim, que eu tô num lugar onde eu tô perto da minha mãe, conversando, Aham. comendo e É. me divertindo. Ah, legal, Nina. E aí, um conselho que você poderia dar para os imigrantes que estão aqui, ou que estão chegando, ou que estão querendo vir, alguma coisa que você pode dar de conselho devido à sua idade, devido você estar vivendo, né, essa dupla cultura desde que você veio para cá. Eu acho que é muito importante conhecer outros americanos, né? E fazer amizades com outros americanos. E se envolver em atividades com gente né, com americano também. E não se isolar muito, mas ao mesmo tempo manter a sua cultura, manter o idioma e nunca esquecer, assim, nunca deixar essa parte pro lado também. Uhum, Eu acho com que é certeza. importante, assim, fazer uma mistura saudável dos dois, Verdade, né? verdade, verdade. Como E você você. sabe, né, Raquel? Fazer, Ah, assim, ter a igreja, ter os amigos e tudo, mas isso. das duas culturas e dos dois países. Tá vivendo as duas coisas, né? É, Não deixar de lado. não E deixar. a única coisa que eu esqueci de te perguntar, e não vou deixar de perguntar, alguma meta que você tem ainda pela frente, ou um sonho que você ainda tenha e que você tá traçando para chegar lá? É, Ela ri. Você é muito papo cabeça, Raquel, para. Raquel, às vezes eu normalmente só penso assim daqui 5 minutos, Eu entendeu? sei disso, eu sei. Por isso que eu falei que você A é minha muito papo cabeça. personalidade é muito assim, quando você fala, ai, o que não tem aqui que tem lá? Nossa, tudo! Onde? Aonde? Cadê? Mas assim, olha, eu tô querendo muito melhorar meu português. É verdade. É Precisa verdade. não, já tá ótimo. Porque eu tô escrevendo um e-mail pro trabalho, em inglês eu escrevo assim, com a maior facilidade do mundo, eu coloco tudo lá, eu sei que eu tô falando, assim. Em português, eu demoro, assim, 4 vezes a mais. Às vezes eu Apaga e volta. Aí apago escreve de e novo. volto. Tudo 1000 vezes. Às vezes eu mando pro meu pai, o pai, né? Eu tô mandando pra tal cara dessa empresa, ele precisa me levar, né? A sério, eu não posso falar nada de errado. Me Aham, ajuda aí. Ou então para um outro colega que eu tenho também no trabalho que fala português, ele me ajuda bastante. Então eu tô querendo muito assim melhorar meu português, que é uma coisa assim aham. estranha, né? Eu tô aqui, o que eu quero fazer? Eu quero Pronto, aprender é super português. 5 minutos à frente esse É daí. 5 minutos na frente. Esse é. Esse não é um É uma futuro meta que tão eu. longe, que tá bem pertinho. Porque você já é Ah, muito boa. Você eu vai aprender muito mais rápido agora.
Mas eu acho né? que isso é muito fácil esquecer. Então eu tô tentando Isso. continuar e lendo, aprendendo. Que bom. Olha, eu te agradeço muito por você ter participado, porque eu sei que você parou suas coisas para poder falar comigo e eu não Obrigada queria a te você, incomodar, Raquel. mas te agradeço muito, que eu tenho certeza que vai ser importante para muita gente que está assistindo e que Ah, vai assistir ainda. espero que sim. E Muito obrigada, Raquel. obrigada, um beijo, tô com saudade. Beijo. Fica com Tchau. Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigada.